Eu levo essa Lamborghini Urus, disse o pai viúvo coberto de poeira. Todos riram. Erro fatal. Riram do homem coberto de cimento no exato instante em que ele entrou na concessionária de luxo. As gargalhadas começaram discretas, abafadas por trás de catálogos reluzentes e taças de espumante, mas logo cresceram em volume e ousadia. Ele estava fora do lugar, totalmente fora do lugar. Um trabalhador braçal cruzando o piso de mármore italiano enquanto empresários de terno e mulheres perfumadas observavam como se estivessem diante de um animal perdido. A poeira da obra grudava em sua camisa rasgada e as botas pesadas deixavam rastros de barro seco entre os carros blindados que brilhavam como joias sob as luzes de LED. Tinha o rosto marcado por rugas fundas, aquelas que só o sol escaldante do canteiro de obras consegue esculpir. E nos olhos havia algo mais profundo que cansaço. Havia dor. O vendedor principal, um homem alto de gel no cabelo e relógio de ouro no pulso, cruzou os braços e arqueou a sobrancelha. A postura era de quem já havia decidido. Aquele sujeito não tinha dinheiro nem para trocar o óleo do carro mais barato da loja. E todos ali sabiam disso. Ou achavam que sabiam, porque ninguém percebeu o envelope pardo que ele segurava com força, como se fosse a única coisa que importava no mundo. Ninguém viu a cicatriz recente na palma da mão direita, ainda avermelhada, e absolutamente ninguém imaginou que ele tinha acabado de sair do velório da própria esposa. E você? Teria se levantado por ele ou teria virado o rosto como todos os outros fizeram? Conta pra gente nos comentários, porque o que aconteceu em seguida não foi apenas uma lição sobre aparências, foi uma demolição silenciosa de tudo que aquelas pessoas acreditavam sobre valor, esforço e dignidade. Ninguém naquele lugar estava preparado para o que estava prestes a testemunhar. Absolutamente ninguém. O vendedor soltou um suspiro impaciente e caminhou até ele com passos calculados, quase coreografados, como se estivesse se aproximando de um problema que precisava ser resolvido rapidamente. Parou a 3 metros de distância, mantendo o espaço seguro entre o luxo e a sujeira. Não estendeu a mão, não sorriu, apenas fitou de cima a baixo com aquele olhar que dispensa palavras, mas grita uma sentença. Você não deveria estar aqui. Então o homem falou. A voz era grave, arrastada pelo cansaço, mas firme, não tremia, não pedia licença, apenas afirmava uma verdade que ele carregava como fardo. Eu levo essa Lamborghini Urus. O silêncio que se seguiu foi cortante. Depois veio a risada, primeiro de uma mulher loira ao fundo, depois de 2 homens de meia idade que bebiam uísque perto da vitrine. O vendedor não riu, mas sorriu, aquele tipo de sorriso que desdenha sem precisar de palavras. Ele cruzou os braços novamente e inclinou a cabeça, como quem está prestes a explicar algo óbvio a uma criança. Senhor, essa unidade custa R$850 mil à vista, sem financiamento. Talvez o senhor tenha se confundido. A revenda de usados fica a 3 quarteirões dali. Mais risadas. Uma moça de salto-agulha tirou o celular da bolsa e começou a filmar, porque era engraçado, não era? Um pedreiro sujo querendo comprar um carro de quase R$1 milhão. Era material para story, era piada pronta. E ninguém ali, nenhuma única pessoa, pensou que talvez existisse uma história por trás daquele homem, que talvez ele carregasse algo mais pesado que tijolos. Mas ele não se moveu, continuou ali, plantado no chão como uma árvore velha que já sobreviveu a tempestades piores. Passou a mão pelo envelope pardo, sentiu o peso do papel dentro e então falou de novo. Desta vez com um detalhe a mais, um detalhe que ninguém esperava. Eu sei quanto custa e eu levo à vista. O vendedor soltou uma risada curta, quase nervosa. Olhou para os lados procurando cumplicidade, mas algo começou a mudar no ambiente. A certeza absoluta começava a rachar. Porque aquele homem não estava pedindo, não estava implorando, não estava fingindo. Ele estava afirmando. E havia algo na forma como ele segurava aquele envelope, algo na quietude pesada do seu corpo que fazia o ar da sala ficar mais denso. Então está bem, disse o vendedor com sarcasmo afiado. O senhor tem R$850 mil aí nesse envelope? Tenho. A palavra caiu como uma pedra num lago parado. As risadas cessaram. A mulher que filmava abaixou o celular. Um casal que estava prestes a sair parou na porta. E todos, absolutamente todos, olharam para o envelope pardo manchado de cimento. Se histórias de pais que nunca desistem te emocionam, mesmo quando o mundo inteiro ri da cara deles, inscreva-se agora, porque essa história está apenas começando.
E o que vem pela frente vai fazer você repensar tudo o que acha que sabe sobre sacrifício. Para entender o que havia dentro daquele envelope, é preciso voltar 7 meses no tempo. Para um quarto de hospital onde o silêncio era quebrado apenas pelo bip constante de monitores cardíacos. Ele estava sentado ao lado da cama, segurando a mão de Lúcia, sua esposa de 23 anos. Ela tinha 41 anos e o câncer de pâncreas havia avançado rápido demais. Tão rápido que, quando descobriram, já não havia mais nada a fazer. Apenas esperar. Mas esperar nunca foi o forte dele. Ele era homem de ação, de consertar o que estava quebrado, de levantar paredes onde só havia chão. Trabalhava desde os 14 anos, carregando sacos de cimento, subindo em andaimes, derramando suor enquanto outros derramavam café em escritórios climatizados. Nunca teve diploma, nunca teve sobrenome importante, mas tinha as mãos. E as mãos dele construíram casas, prédios, sonhos alheios. Pagaram escola particular para as 2 filhas. Compraram um apartamento pequeno onde viviam. Sustentaram a família quando ninguém mais acreditava que um pedreiro poderia dar vida digna aos seus. E ali, naquele quarto de hospital, com Lúcia dormindo sob o efeito da morfina, ele fez uma promessa. A última promessa que faria a ela. Ela sempre sonhou com um carro bonito, não porque fosse vaidosa, não porque quisesse exibir, mas porque, por 23 anos, ele só conseguiu dar a ela carros velhos, usados, que quebravam no meio do caminho. Ela nunca reclamou, nunca exigiu nada, sorria e dizia que estava tudo bem, que o importante era estarem juntos. Mas ele sabia que ela merecia mais, que merecia ao menos uma vez na vida sentir o que era ter algo novo, algo que fosse só dela. Então ele segurou aquela mão frágil e sussurrou no silêncio do quarto. Eu vou te dar esse carro, Lúcia. Juro por Deus que vou. Ela não ouviu. Ou talvez tenha ouvido, mas estava longe demais para responder. Ele nunca saberia, porque 5 dias depois, ela se foi. E quando ele voltou para casa depois do enterro, encontrou um bilhete debaixo do travesseiro dela. Estava ali há semanas, esperando. A letra trêmula dizia apenas: obrigada por tudo. Você sempre foi mais do que eu merecia. Cuide das meninas. E se um dia puder, compre aquele carro que sempre sonhei. Não para mim, para você lembrar que valeu a pena. Ele leu aquilo 7 vezes antes de conseguir chorar. E quando as lágrimas finalmente vieram, trouxeram junto uma decisão inabalável. Ele venderia tudo, o apartamento, os móveis, as economias de anos. Faria turnos duplos, triplos, trabalharia até as mãos sangrarem. Porque aquele não era apenas um carro, era a última chance de honrar a única mulher que acreditou nele quando o mundo inteiro disse que ele não era nada. Durante 6 meses, ele acordou às 4 da manhã e dormiu às 11 da noite. Trabalhou em 3 canteiros de obras ao mesmo tempo. Carregou sacos de cimento sob o sol de 40 graus, subiu em andaimes perigosos que outros recusavam, comeu marmita fria no chão porque não tinha tempo de aquecer. E quando o mestre de obras perguntou se ele estava bem, se não queria tirar uns dias de folga depois de perder a esposa, ele apenas disse: "Tô bem, preciso trabalhar." As filhas, que agora moravam com a avó, ligavam preocupadas. "Pai, você está se matando. Mãe não ia querer isso." Mas ele não parava. Porque Lúcia havia passado 23 anos abrindo mão de tudo por eles. E ele passaria 6 meses abrindo mão de tudo por ela. Era justo, era o mínimo. Teve dias em que as mãos racharam de tanto carregar peso. Teve noites em que dormiu no próprio canteiro porque não tinha forças para voltar para casa. Teve momentos em que o corpo implorava por descanso, mas a mente não permitia. Porque dentro dele havia uma chama que não se apagava, a chama da promessa. E um homem que quebra a última promessa feita à esposa morta não é homem. É apenas sombra. Quando finalmente juntou o dinheiro, ele não contou para ninguém. Colocou tudo num envelope pardo, lacrou com fita adesiva e decidiu ir direto na concessionária, sem avisar, sem preparar. Porque se esperasse, se planejasse, talvez a coragem falhasse. Ele saiu do canteiro de obras ainda sujo, ainda coberto de poeira e foi, porque precisava fazer aquilo antes que o peso da ausência de Lúcia o esmagasse de vez. E foi exatamente por isso que ele entrou naquela concessionária de luxo parecendo um homem perdido, porque no fundo ele estava perdido numa dor que não tinha cura, apenas homenagem. E você? Teria feito o mesmo no lugar dele? Teria ido até o fim para honrar a memória de quem amou, mesmo que o mundo todo risse da sua cara? Deixa nos comentários o que você faria.
De volta à concessionária, o vendedor olhava para o envelope como se estivesse diante de uma piada pronta. Ele suspirou com impaciência teatral e estendeu a mão com desprezo mal disfarçado. Tá bom, então. Me mostra o dinheiro. O homem não entregou o envelope. Em vez disso, virou-se para a multidão de clientes que agora se aglomerava ao redor da cena, ávida por um desfecho constrangedor. Varreu os rostos com o olhar. Viu deboche, viu ansiedade, viu superioridade, mas não viu empatia, não viu humanidade, viu apenas gente esperando para rir. Então ele falou, não alto, não com raiva, mas com aquela firmeza que só vem de quem já perdeu tudo e, portanto, não tem mais nada a perder. Antes de abrir isso aqui, quero que todos saibam uma coisa. Eu trabalho desde os 14 anos. Nunca roubei ninguém, nunca enganei ninguém. Tudo o que tenho foi com suor. Vocês aqui podem achar engraçado um pedreiro querer comprar uma Lamborghini, mas eu tenho o dinheiro, e tenho mais que isso, tenho motivo. A sala ficou tensa. Alguém pigarreou. A mulher que filmava apertou o botão de gravar novamente. O vendedor estreitou os olhos, mas não disse nada. O homem abriu o envelope e começou a tirar os maços de notas de R$100. 1, 2, 5, 10, 20. O barulho do papel era o único som audível. Ele empilhava os maços sobre o balcão de vidro com a mesma calma com que assentava tijolos. Metódico, implacável. E a cada maço que surgia, o rosto do vendedor ficava mais pálido. A mulher que ria antes agora estava boquiaberta. O casal que ia embora voltou para dentro. E o silêncio, aquele silêncio constrangedor, passou a gritar mais alto que qualquer palavra. Quando o último maço caiu sobre a pilha, ele disse, 850 mil, pode contar se quiser. O vendedor não contou, apenas olhou. Olhou como quem acabou de ver um fantasma. Ou como quem acabou de perceber que passou a vida inteira julgando o peso das pessoas pela roupa que vestiam. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque não havia desculpa, não havia justificativa. Apenas a humilhação cristalina de ter sido absolutamente, completamente desmascarado. O gerente da concessionária, um homem de óculos de grau que até então observava de longe, aproximou-se com passos rápidos. Ele entendeu a situação num piscar de olhos. E, diferente do vendedor, ele conhecia gente, conhecia dor, conhecia esforço. Senhor, ele disse com voz respeitosa, estendendo a mão. É um prazer imenso tê-lo aqui. Vou pessoalmente cuidar da sua compra. E com uma olhada cortante para o vendedor arrogante acrescentou. Esse meu funcionário será realocado para outra função, hoje mesmo. O homem apertou a mão do gerente, mas não sorriu, não comemorou, apenas assentiu. Porque aquilo não era vitória, era despedida. O gerente o levou até o carro, a Lamborghini Urus negra, reluzente, poderosa. Ele passou a mão devagar pelo capô, sentindo o metal frio sob os dedos calejados. Fechou os olhos e por um segundo, apenas um segundo, permitiu-se imaginar Lúcia ao seu lado, sorrindo, dizendo que estava orgulhosa dele, que ele tinha cumprido a promessa. As filhas chegaram meia hora depois, chamadas pelo gerente que discretamente conseguiu o telefone delas. Quando viram o pai parado ao lado do carro com os olhos vermelhos e as mãos ainda sujas de cimento, entenderam tudo. Correram até ele e o abraçaram como se pudessem segurá-lo para que não desmoronasse, porque ele estava perto, muito perto. Pai, sussurrou a filha mais velha, por que você fez isso? Porque prometi, ele disse simplesmente. Prometi para sua mãe. E então, pela primeira vez em 7 meses, ele chorou na frente delas. Chorou porque a dor tinha encontrado uma forma, porque o amor tinha encontrado um símbolo, e porque ele havia provado para si mesmo, mais do que para qualquer outra pessoa, que um homem não é medido pelo que veste ou por onde trabalha, mas pelo que é capaz de sacrificar pelos que ama. O gerente entregou as chaves e os documentos sem pressa. Quando tudo estava pronto, ele disse algo que poucos gerentes de concessionária de luxo diriam. Senhor, raramente vejo alguém com tanto caráter. Esse carro vai durar anos, mas o exemplo que o senhor deixou aqui hoje vai durar para sempre, pelo menos para mim. O homem assentiu, entrou no carro com as filhas e saiu dali devagar. Não acelerou, não buzinou, apenas deslizou pelo asfalto, enquanto todos que antes riram agora assistiam em silêncio. E no banco do passageiro, onde Lúcia deveria estar, ele colocou uma foto dela, sorrindo, viva, como se estivesse dizendo, eu sempre soube que você conseguiria.
Nos dias seguintes, a história vazou. A moça que filmou publicou o vídeo com a legenda: "Julguei um livro pela capa e o livro me ensinou a maior lição da minha vida." O vídeo viralizou, milhões de visualizações, comentários de pessoas dizendo que choraram, que se envergonharam, que prometeram nunca mais julgar alguém pela aparência. O vendedor arrogante foi demitido, não pelo gerente, mas porque ele mesmo pediu para sair. Não conseguia mais se olhar no espelho. Não conseguia mais vender sonhos quando havia destruído o sonho de um homem que só queria honrar a esposa morta. E o homem? Ele voltou ao canteiro de obras, porque era o que ele sabia fazer, era quem ele era. Mas agora, toda vez que saía do trabalho, passava pelo estacionamento e via a Lamborghini Urus negra estacionada ali, e sorria. Não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de paz, porque ele havia cumprido, havia honrado, havia amado até o fim. As filhas perguntaram se ele não iria vender o carro, já que era impossível mantê-lo com um salário de pedreiro. Mas ele disse que não, que trabalharia o quanto fosse necessário, porque aquele carro não era transporte, era memorial. Era a prova de que Lúcia não foi esquecida, de que o amor dela valeu cada gota de suor, cada ferida nas mãos, cada noite sem dormir. Um dia, a filha mais nova perguntou: "Pai, mãe teria ficado orgulhosa?" Ele olhou pela janela para o céu alaranjado do fim de tarde e respondeu: "Sua mãe sempre foi orgulhosa de mim, mesmo quando eu não conseguia dar nada além de amor. Mas hoje eu sei que eu fiz jus ao amor que ela me deu. E isso vale mais que qualquer carro." Aquela noite, ele dormiu sem pesadelos pela primeira vez em 7 meses, porque a promessa havia sido cumprida. E um homem que cumpre o que promete, mesmo quando ninguém mais acredita nele, é um homem que pode descansar. No canteiro de obras, os colegas passaram a tratá-lo de forma diferente. Não por causa do carro, mas por causa da história. Porque ela se espalhou, e todos, dos serventes aos engenheiros, entenderam que estavam diante de alguém raro. Alguém que colocou dignidade acima de conforto, que colocou amor acima de lógica, que colocou honra acima de aparência. O mestre de obras, um homem rude que raramente elogiava alguém, parou ao lado dele num dia de sol escaldante e disse: "Você é homem de verdade, desses que não se vê mais." E ele, coberto de suor e poeira, apenas respondeu: "Só fiz o que qualquer um faria por quem ama." Mas ambos sabiam que não, que poucos fariam, que o mundo estava cheio de gente que prometia e não cumpria, que amava com palavras, mas não com atos, que desistia quando ficava difícil. E ele, aquele homem simples e invisível aos olhos dos que julgam pela aparência, havia provado que ainda existem pessoas que entendem o peso de uma promessa. Se essa história te tocou, se você acredita que amor verdadeiro se prova com sacrifício e não com palavras bonitas, inscreva-se agora, porque toda semana trazemos histórias reais de pessoas que escolheram o caminho difícil e provaram que dignidade não tem preço. E clica no próximo vídeo para descobrir o que aconteceu quando um homem perdeu tudo, mas encontrou algo que ninguém poderia tirar dele. Hoje, 3 anos depois, ele ainda trabalha no canteiro de obras. A Lamborghini está na garagem do prédio onde as filhas moram. Ele não a usa todo dia, apenas aos domingos, quando dirige até o cemitério, estaciona ao lado do túmulo de Lúcia e passa 1 hora ali, sentado no banco, contando como foi a semana, como as meninas estão, como o trabalho segue duro, mas ele aguenta, como o mundo continua julgando, mas ele não liga mais, porque ele aprendeu que a opinião dos outros é como o vento, faz barulho, mas não constrói nada. E ele sempre foi homem de construir. Construiu família, construiu caráter, construiu uma promessa que virou lenda entre quem ouviu. E sempre que alguém zomba de um trabalhador braçal, sempre que alguém julga pela roupa suja ou pelas mãos calejadas, alguém conta essa história. A história do homem que entrou numa concessionária de luxo, coberto de cimento, e saiu de lá com uma Lamborghini e o respeito de quem tem olhos para ver. Porque no final, não é o carro que importa, é o que ele representa. É a prova de que amor não morre com quem amamos. Ele continua, nas promessas que cumprimos. Nas batalhas que travamos, nas humilhações que enfrentamos sem curvar a espinha. E toda vez que ele passa a mão no volante daquela Lamborghini, ele sussurra a mesma coisa: "Eu cumpri, Lúcia, como prometi. E isso ninguém tira de mim." Jamais julgue alguém pela aparência, porque por trás de cada pessoa que parece fora do lugar, pode existir uma história que faria você cair de joelhos. Uma história de amor que sobreviveu à morte. Uma história de esforço que venceu o desprezo.
Uma história que merecia ser contada. E essa, meu amigo, é uma delas.